Fala pessoal, no Back de hoje mais uma revista da série Detroit Become Human, aquele jogo de videogame clássico, né, que já lançou clássico. E a gente vai falar hoje da revista Por que a Rússia quer o Polo Norte, né? E a gente pode, a partir daí, né, quem quiser tem acesso, você encontra as revistas, né, dentro do game, também você consegue encontrar na internet. Mas a revista traz, né, pontos como descoberta de minérios importantes no Ártico, né? Necessário até para o contexto do jogo, para a produção, né, dos androides, né, que nesse distopia você tem androides que são idênticos ao ser humano, eles trabalham, eles cumprem funções na sociedade lá, e aumentou muito a demanda desse minério para a produção, né? Só para lembrar que o nome do minério é tírio, né? É o tírio que só tem, dá a entender na revista que só tem no Ártico, né? Em quantidades grandes para produção avançada de Android, né? Exatamente. E também a questão geográfica, né, que seria um acesso à Europa através da Noruega, Dinamarca e Groenlândia, né? Canadá e tal, seria uma posição estratégica, uma vantagem imensa, né? Então, a partir daí dá para a gente pensar, a gente já trouxe uma pauta aqui, a gente fala de uma possível guerra por uma disputa pelo hemisfério sul, né? Pelo Polo Antártico, né? Que é o maior continente, né? O maior deserto, é o maior tudo do mundo. Então, como que seria essa guerra, né? Essa disputa pelo Ártico, como queria se desenhar, né? E a vantagem que daria para a Rússia ou qualquer outro país que queira reclamar esse território, né? Exato. E o que a gente pode pensar também em relação a essa disputa, a gente já falou no passado de outras origens do que essa disputa geraria, né? E essa revista, ela gera a perspectiva aí de disputa de um minério escasso no resto dos continentes, né? Seria a chave para avançar a tecnologia de androides, né? Androides aí, pensando em futuro, androides mais avançados ainda. Então, se você pegar os países que estão em disputa, e ali tem o eixo, né? Como a gente já conhece atual e nesse futuro também, seria a Rússia e Estados Unidos, né? Não só da questão geográfica, mas assim por disputa desse tipo de minério. Vamos pensar que esse Ártico estaria na mão de uma blogueirinha, né? A presidente Warren. E ela, qual que foi a mensagem que ela passou para o Putin 12º, que está em 2040? Que não sei, né? Deve ser Então, o Putin ou terceiro. o próprio Putin, né? Porque vai saber se até lá a vida não se prolonga, né? Tem que eleger uma blogueirinha no lugar do Biden agora e o Putin tem que descobrir a fonte da juventude. 2040 dá o quê? 20 anos de janela aí, hein? Será que rola? Eu acho que ele chega, hein? O homem é longevo. Mas, enfim, essa blogueirinha que foi, a gente já até falou sobre isso, né? Foi o avanço aí, né? O pessoal conectado demais, né? Acabou elegendo uma blogueira, né? De seja qual for a rede social como presidente. E aquele, né? Imagina isso, né? Então, hoje você elege aí, né? Uma personalidade X, amanhã cai no colo, né? Desse cara uma guerra de proporção continental, né? É mais ou menos o que aconteceu com o comediante aí da terra dos Kurilenko, né? Então, imagina o Rojão. Então, como é que você confia, né? Toda a liderança de questões diplomáticas, né, na mão dessa pessoa. E no caso ali, a disputa seria nesse minério. No jogo, se eu não me engano, Detroit é o único polo de produção desses androides, né? Então, os Estados Unidos estariam exportando para o mundo inteiro. Então, seria o quê? Uma desvantagem, né? Porque o mundo estava dependente. Imagina você ter androides semelhantes ao ser humano fazendo funções para você. A gente viciou no celular, né? Hoje, se alguém falar, ó, a produção do smartphone está em risco, o povo entra em choque. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer que minha vida sem um celular hoje, né? Imagina isso, um Android que pessoas procuraram solução para, por exemplo, o trabalho doméstico, gente que procurou conforto com carinho, né? Seja com uma parceira de vida, seja com uma criança, né? Um casal que não conseguia ter um filho, pegou uma criança Android e tal. E a Rússia falou assim: opa, eu vou conquistar esse negócio aqui, eu vou ser a única fonte desse minério e vou vender por um valor altíssimo, né? Então a gente não é muito longe da nossa realidade, né? Por exemplo, qual que é o mineral mais cobiçado hoje? O nióbio, né? Por exemplo. Não brinca comigo, não. Meu coração. Ai, meu coração. Qual que é o mineral mais, vamos supor, lítio para bateria, certo? Então imagina que cai uma jazida de lítio aí e tá no território, né, de um cara aí que pode acusar com falando, não, opa, tá aqui, deixa eu abusar. Mais ou menos o que aconteceu com o petróleo, né, no tempo passado, né? Não, tem E- gente que diz que em relação a lítio, né? Poucas jazidas no mundo e uma das maiores está na Bolívia, né?
E aí, há pouco tempo atrás, teve disputa de realmente, né, narrativa de poder aí há pouco tempo atrás, e gente que tinha interesse em cima porque tem produção de carro elétrico, né, de outras coisas ali, dão a entender que teve influência externa, né? E a gente está lidando isso atualmente. Imagina num futuro que seria para Androids, né? Para você produzir automação em massa de funções domésticas, né? Ou até, a gente está falando assim de trabalho braçal. Hoje em dia a gente tem essa concepção de achar que é só o trabalho braçal. A gente está falando da afetividade, né? Tem um produto de alto nível, né? De luxo, né? Que seria ter uma companheira de vida e tal, e tem um produto utilitário, para você poder sentar no sofá e não ter que se preocupar com mais nada. O que as pessoas fariam com isso, né? Será que elas não entrariam em desespero, né? Para comprar pagariam uma nota alta pelos poucos que tem, né? Disponível se tivesse poucos, né, no mercado, né? Pagariam muito, né? Com certeza, né? Ia ser um item de luxo. Sim, sim, se não me engano, a cifra lá no jogo é coisa de US$ 7.000, né? Alguma coisa assim. E Que todo até, mundo que tem, até, né? Então você vê o que é até cara lá morando razoável, né? A gente, se a gente pensar aqui, razoável. não, se a gente pensar Mas, assim, R$ 30.000 fazendo a conversão, né? Uns US$ 7.000 para um objeto que, a gente falando de objeto, né? Para um ser com certo nível de consciência e tal, mas que faça tudo para você. Você não tem que se preocupar com mais nada. É um valor baixo a se pagar, né? US$ 7.000, ainda mais se fizerem em suaves prestações, né? Que não seja um sabugo, né? Todo mês. O cara vai querer, né? Se o cara tiver ali disponível o dinheiro for uma pessoa que não tem altos gastos, né? aí você vê que o jogo até apresenta isso. O cara numa casa lá meio podrona, né? Meio caindo aos pedaços, mas tem um Android, né? Que é pra, A pôr ordem que na é pra casa. pôr na casa. Exatamente. Então, mas você imagina, é possível esse conflito aí pelo Ártico, né? A gente falou sobre o Antártico. Você vê isso no futuro próximo? Eu acho que todos os recursos, e a gente está falando assim, é bizarro a gente falar isso. A gente focou no Antártico, a gente falou pouco do Ártico e pouco do oceano. O ser humano ele conhece o que tem na base do oceano, assim, 5%, né? Eu lembro que eu li um artigo falando sobre isso, que é muito pouco a porcentagem do que a gente Muito conhece pouco. mesmo que tem lá embaixo. Conhece mais do espaço do que do fundo do mar, né? Exato, e aí a gente pensa isso. O Ártico, o que tem embaixo, a gente não conhece tanto. Embaixo do Antártico, a gente está começando a conhecer agora. E aí talvez a gente, porque os mares vão tomar conta, porque a gente está indo para outra fase do globo, a gente seja obrigado a conviver e entender mais como o mar funciona e como o Ártico funciona. O Ártico já está tendo degelo agora, né? A gente está vendo que está rolando degelo e cada vez menos fases congeladas. Isso não é uma hipótese de 2040. Talvez isso aconteça em pouco tempo, né? Em tempo assim de quantos? Uma década e meia, 15 anos, eu acredito. O Ártico vai estar descoberto, cara. E aí a gente talvez conheça, Uhum. né? E descubra o Tírio, né? A gente descubra o nióbio, ou descubra alguma outra coisa ali no Ártico. Isso é completamente pensável, não está assim. O Não, Tesseract, né? exato, o Tesseract está enterrado, né, no norte do Ártico, lá bem no meio do Polo Norte, na casa do Papai Noel. A gente vai descobrir se tem Papai Noel agora, né? Tá tudo Vai achar o degelo. Capitão América congelado lá embaixo, né? Exato. Outra coisa que eu pensei, assim, a gente discutindo aqui o assunto, você falou da Bolívia, né? A gente tá numa moda aí, por exemplo, CNPJ e CPF comprando o clube de futebol, né? Então, você acha que é possível compra de país, cara? Então, imagina aí, sei lá, um cara, só exemplo, né, assim, para dar uma referência para as pessoas, Elon Musk, né? A gente não tem juízo nenhum sobre a pessoa dele, é só um exercício hipotético, né? Imagina o cara falar assim, pô, a maior empresa aí de elétrico é minha, né, por exemplo. Chega, Bolívia, quanto vocês querem assim no bolso? Vou comprar isso daí, eu garanto, ó, vai ter emprego, vai ter. Você acha que é possível compra de países no futuro? É complicado a gente falar isso, porque se a gente der uma olhada na janela do passado, pedaços de território, né? E até o nível, a gente não sabe da saúde financeira dos países para a gente entender isso também, né? Tem que levar em conta. A Rússia vendeu uma parte que hoje eu acho que ela duvida que ela venderia se tivesse a alternativa de ter. Você vende ou não hoje Alasca, para os né? Estados Unidos? Exato. Você venderia hoje o Alasca para os Estados Unidos, sabendo o que tem embaixo? A Rússia não venderia de jeito nenhum. Jamais. Não venderia, ainda mais que ela tem hoje contingente para conseguir proteger a área, né? Ela consegue colocar bases e etc, né? Ao contrário do que ela tinha naquela época que não tinha, não conseguiria, né? Então vamos pensar o seguinte, que já aconteceu no passado, venda de parte de território. Talvez o Musk não precise comprar um país inteiro, porque ele teria que lidar ou enfrentar a população local. Ele teria que garantir direitos para a população local, ou realocar para outros lugares. Mas Vai então, ser uma nova Bolívia, forma de colonização, né, cara? mas aí o pior é o seguinte, Bolívia, você está em dívida em não sei quantos, qual a cifra que você está com o FMI. Eu só vou comprar essa parte aqui da sua terra. Você me vende ela? Essa parte aqui que eu preciso e tal. Portanto, é uma bolada gigantesca. Você me dá essa parte da terra, isso aqui não se chama mais Bolívia, se chama
Musquívia, sei lá o nome. Mosquívia. Isso, Musquívia. Agora a Musquívia é minha. E aí eu comprei, não precisa fazer um tabuleiro de war, né? Que cada um tem que invadir outro. Não, você vai lá e, com o dinheiro do capital, o cara vai lá e não invade, ele compra, a Musquívia tá ali, Musquívia 1 aqui, Musquívia 2 na Antártida. Muskland. Isso, Muskland no Ártico, por exemplo, Muskland no Ártico e Musquívia na Bolívia. O cara já comprou pedaço de território. Quem disse que um país não pode vender parte dos seus territórios? Já aconteceu no passado, né? Pode acontecer no futuro tranquilamente, né? É, o Acre é comprado também, se eu não me engano, né? Isso. Deu nota fiscal? Pede lá. Não, quero ver a notinha da compra. Claro que existe, eu não estaria aqui se não fosse por isso, né? Mas, mas a gente conversando assim do que tem em relação a essa compra, né? Foi uma questão assim de diferença entre dois países e assim venderam por um valor que não foi tão grande assim para ter uma paz ali, né? Entre os territórios que estava sendo disputado na época. Aí não se tinha conhecimento de fato de tudo que tinha nesse pedaço de território. Diferente do que você comprar um pedaço de território sabendo o que tem embaixo. Será que a Bolívia, ela teria que fazer assim um peso? Será que eu vendendo essa jazida aqui de lítio corresponde mesmo ao valor que eu ganharia em cima desse lítio revendido? Tem outra questão, a gente não sabe se vai ter máfia, né, controlando essas jazidas. Talvez a Bolívia não consiga lidar com esse tipo de problema político, né? Gente invadindo, catando, fazendo coisa que não deve com os recursos, né? E aí ela falou assim, talvez eu ganhe mais vendendo para esse terceiro aqui, que ele vai lidar com essa zica, com esse problema, do que eu ter que lidar com a administração desses recursos aqui, né? Eu vou lá e terceirizo isso. O cara vai lá e fica, me paga o que eu ganharia em cima dessa jazida, ainda com lucro acima, e ele vai lá e o Mosquivia vira uma bomba, né, de fazer dinheiro. A China fez isso, de certo modo, em territórios do continente africano, né? Chega em local que ele tem como explorar. Não sei se chegou a comprar, né? Mas conseguiu, de alguma forma, ter o direito de exploração, né? E a gente está falando aqui, a China é só um dos papéis, os Estados Unidos já fez isso no passado em outros lugares, né? A China chega em uns Claro. lugares, ela vai lá e cria infraestrutura, faz um monte de coisa ali, trem e tal, e ela vai lá e fala assim, olha, tá aqui o recibo da dívida, a dívida é gigantesca. Então, indiretamente é isso, vai lá e explora uma região, explora recurso, ou vai lá e torna esses recursos mais acessíveis, e depois você vai lá e pega uma parte daquilo ali. Ou, por exemplo, em portos, né? Estava acontecendo isso com a China. Ela pegou, assim, beleza, nosso contrato é o seguinte, porcentagem nos próximos 60 anos, de tudo que transcorrer nesse porto aqui, que é um dos principais. Ela vai lá e reaver o que ela investiu e ainda ganha uma bolada em cima, né? Tem cientistas políticos, né? Brasileiros, inclusive, livro publicado tudo, que fala que a globalização é, na verdade, uma forma moderna e legalizada de colonização, né? Então, um país muito mais rico, provavelmente maior, chega, tal, explora e ninguém questiona porque tem uma fachada de democracia por trás ali, né? Um ponto bacana da revista aqui, né, do jogo, que é o diplomata lá em questão, ele fala o seguinte, pessoal, não tem por que a gente criar um conflito e guerrear por causa do espaço, né? Vamos chegar num comum acordo, porque se a gente tiver paz, a gente consegue explorar e todo mundo sai lucrando, né? Fica bom para todo mundo, né? E talvez a gente já até tenha conversado, né? Imagina se você encontra não só jazida mineral, mas você encontra área cultivável, porque o degelo, né? Ártico, Antártico, você fala, nossa, que terra grande, boa, produtiva. E na briga o negócio fica, no conflito dos países, o negócio fica inutilizável porque alguém soltou uma bomba radioativa lá, ou alguém destruiu um negócio, assim, entendeu? Será que a gente pode chegar em termos, né, legais, leis internacionais que façam os países, ainda que por palavra só, né, porque qualquer maluco pode romper isso daí, se comprometer a não estragar terra fértil ou terra produtiva com guerra ou com armamento nuclear, né? Isso que a gente está falando de terra, né? Vai saber se vai ter água potável para todo mundo e não vai ter que ter uma dessalinização em massa, né? Pôr isso daí em papel, né? Eu também, com um acordo, né? Por mais que seja dito, né? Para ninguém destruir os mares, né? Porque a gente já teve problema de radiação há pouco, né? A gente não sabe qual que vai ser a repercussão disso, a gente já falou, né? Que é ali na costa do Pacífico, entre onde a Fukushima teve o problema, né? E outras questões também tiveram por ali. A água foi poluída com dejeto nuclear, né? E aí a gente fica pensando, né? Até onde isso daí realmente não vai, né? Porque o mar, o oceano, ele é uma. Vamos pensar assim, é global. Essa água não vai ficar ali. Ela tem as correntes marítimas que vai jogar para outros mares. Você pode até Leva, atravessar para o espalha pro Atlântico. mundo, né? Exato. E aí,
cadê a responsabilidade? É global, é de todo mundo usa o mar, todo mundo tem acesso ao mar, à É, o água, né? acidente foi em Fukushima e o litoral havaiano está em risco, né? Exato, é isso. E aí a gente talvez tenha que ter essas parcerias mesmo, pensando a longo prazo, né? Além também do lençol freático, né? Tem empresa de refrigerante aí que seca, literalmente, seca e força o povo local a andar quilômetros para pegar água potável, né? Então, a gente pode chegar num absurdo, né? De no futuro, talvez a gente ser proibido de tomar um refrigerante, né? Poder fazer uma cerveja, talvez, né? Que vai muita água para ser um volume muito menor de bebida, né? Se você chegou até o fim do vídeo aqui, muito obrigado. Deixa um joinha para ajudar a gente. Seja bem-vindo a se inscrever no canal. Toda quinta-feira tem vídeo novo às 18 horas. Também estamos no Spotify, no Instagram e no Facebook, @Back do Futuro.